Fala, Nação Colorada! Hoje vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de 2005, o campeonato mais manchado de toda a história. Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo outro tema de assunto que você quer que a gente fale aqui sobre o nosso Inter. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então, nação, vamos falar um pouquinho sobre aquele Campeonato Brasileiro de 2005. Será que o Corinthians teve um envolvimento direto na máfia do apito? Bom, o que nós sabemos é que em setembro de 2004, o Corinthians fechou uma parceria com a MSI, que era uma empresa para investir no futebol. E eles investiram cerca de 115 milhões de reais no Corinthians. Isso há 15 anos atrás era um bom dinheiro. Bom, ainda é, né? Mas para termos de futebol era bastante dinheiro. E eles trouxeram nomes como Tevez, Mascherano, o Nilmar, né, que havia surgido no Inter e eles contrataram, se eu não me engano, ele estava na França. Carlos Alberto, que havia sido campeão da Champions com o Porto. E Roger foram alguns dos nomes que chegaram para a disputa do Brasileiro do próximo ano, né, no ano de 2005. Já o Inter contava com nomes bem menos badalados, né, do que o seu rival, como Rafael Sobis, que ainda era um menino que estava vindo da base, tinha já o Fernandão, mas tinha nomes como Edgley, Helder Granja, até o Klemer, né, não era um goleiro nacionalmente conhecido pelo seu futebol. O Campeonato Brasileiro de 2005 contou com 22 clubes, conforme aparece aí na tabela que eu vou colocar aí na tela. E se você reparar, os únicos dois clubes gaúchos que disputaram essa edição foram o Inter e o Juventude. Se você está se perguntando, mas cadê o outro time de Porto Alegre? Sim, o Grêmio estava na segunda divisão pela segunda vez na sua história. O Inter não começou bem aquele campeonato. Começamos com duas derrotas. A primeira para o Botafogo no Beira-Rio por 2-0 e depois uma derrota lá em Minas por 3-2 para o Cruzeiro. Depois desse início ruim, o Inter se recuperou no campeonato e venceu as 4 próximas partidas, contra Flamengo, Figueirense, Atlético Paranaense e Fortaleza. O Inter reagiu no campeonato e conseguiu até chegar à liderança do torneio. Em setembro daquele ano, a revista Veja trouxe a público uma matéria que falava sobre a máfia do apito, em que principalmente o árbitro Edilson Pereira de Carvalho era pago para manipular resultados do Brasileirão. Em resultado disso, não houve sequer um julgamento e o STJD decidiu anular os 11 jogos que o árbitro Edilson Pereira de Carvalho tinha apitado até o momento. O resultado dessa ação do STJD foi que o Inter, nesse momento, era o líder do campeonato. E depois da anulação desses 11 jogos, o Inter caiu para o 3º lugar. Já o Corinthians assumiu a liderança do campeonato. Com a anulação desses jogos, eles tiveram que ser jogados novamente. O Inter teve apenas um jogo cancelado, que foi a vitória contra o Coritiba por 3-0. O Inter jogou novamente essa partida e venceu novamente o Coritiba, agora pelo placar de 3-2. Já o Corinthians, que havia perdido seus 2 jogos por 4-2 para o Santos e 3-2 para o São Paulo, transformou 0 pontos em 4, já que ele acabou vencendo o Santos e depois empatou com o São Paulo. Então o Corinthians, que foi beneficiado quando foi anulado os 11 jogos, já ficando na liderança, após esses 4 pontos, então ele aumentou a vantagem na liderança do Brasileirão. Então veio um dos jogos mais polêmicos e que ficaram marcados na memória de todo torcedor colorado. Faltando 3 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o Inter foi jogar contra o Corinthians lá no Pacaembu, em São Paulo. O Inter estava a 3 pontos atrás do Corinthians. E se vencesse aquele jogo, empataria em número de pontos e nós ficaríamos líderes do campeonato, porque o saldo, o critério de desempate do Inter era superior ao do Corinthians. Então, uma vitória simples nos daria liderança, faltando 3 rodadas para o fim do campeonato. Eu estava assistindo esse jogo e lembro que foi um jogo bem com cara de final mesmo, bem pegado e bem jogado. O Corinthians abriu o placar com Tevez. Logo depois, Rafael Sobis, num golaço, empatou o jogo.
Aí veio o lance polêmico. Aos 28 minutos do segundo tempo, Tinga recebe a bola dentro da área e sofre pênalti pelo goleiro Fábio Costa do Corinthians. Mas somente o juiz daquele jogo não viu o pênalti. Ele deu simulação do Tinga e expulsou o volante colorado. O Inter segurou o empate até o final do jogo, né? Terminou 1-1. E com essa vantagem o Corinthians acabou sendo campeão ao final do campeonato. Porém, a torcida colorada e os jogadores comemoraram como se tivesse ganhado mesmo aquele título, se denominando até campeão moral do Campeonato Brasileiro de 2005. Ainda para nos deixarem mais indignados, o presidente do Corinthians, em 2007, deu essa declaração aí. Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só rodado. Bom, pessoal, agora vou dar minha opinião aqui. Eu, como era um torcedor colorado, tinha 11 anos na época, foi muito difícil perder esse título, porque o Inter jogava muito bem, estava líder do campeonato e foi nos tirado esse título. Eu acho difícil eles não terem participado, porque, como eu falei no início do vídeo, era um time que teve um alto investimento naquele ano. Para ficar em segundo lugar no Brasileiro, para um time do Inter, que não tinha nem a metade do investimento do Corinthians, eu particularmente acho que eles tiveram sim influência. Mas até hoje não apareceu nada, a não ser a declaração do presidente corintiano. Mas eu acho que, claro, doeu bastante, dói até hoje ter perdido aquele campeonato daquela forma. Mas eu acho que criou casca no nosso time, tanto é que 2006 foi o ano mais glorioso do ano da história do Inter. Fomos campeões da Libertadores e depois campeões mundiais. Talvez, se nós tivéssemos ganhado o Brasileirão de 2005, né, fora de campo, porque dentro de campo nós ganhamos, mas se tivesse aquela estrela aqui, talvez, né, a gente não sabe, mas talvez nós não ganharíamos a Libertadores e o mundo no ano seguinte. Então, não tem como a gente saber, mas fica assim aquele gosto amargo de ter ficado em segundo lugar naquele campeonato brasileiro. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo meu aqui no canal. Se você gostou, clica no like, se inscreve no canal para dar aquela moral pra gente e comenta aí embaixo outros assuntos que você quer que a gente lembre aqui do nosso Colorado, enquanto não temos a volta aí do Gauchão, do Brasileirão. Então comenta aí, se inscreve, deixa o like, vamos pra cima e dá-lhe Inter.